E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar sobre Lincoln Correa dos Santos, atacante de 21 anos, que foi revelado pelo Flamengo, atualmente joga pelo Vissel Kobe do Japão e está sendo emprestado ao Cruzeiro, não apenas para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também com a possibilidade de seguir no clube para 2023. Pelo menos essa é a informação mais recente que foi trazida pelo Samuel Venâncio, que o Lincoln será jogador do Cruzeiro, emprestado com opção de compra. Qual é o valor fixado para a compra do seu passe? Ninguém revelou até o momento, mas o prazo desse empréstimo será então até o final de 2023, mas tendo aí uma opção, caso o Cruzeiro queira devolver o jogador no final dessa temporada 2022, será possível. A negociação não foi oficializada pelos clubes até o momento que eu fecho esse vídeo, mas parece que está tudo muito bem encaminhado para que o Lincoln seja nosso atleta, então vamos falar um pouco sobre a trajetória de carreira dele. O Lincoln é do Espírito Santo, nasceu no ano de 2000 e desde muito jovem integra as categorias de base do Flamengo. Apareceu como grande destaque desde o juvenil, inclusive pela seleção brasileira ele disputou Sul-Americano Sub-15, Sub-17 e Sub-20, tendo colecionado também artilharias aí de praticamente todos os campeonatos na base do Flamengo. Teve um campeonato carioca Sub-15 que ele meteu 28 gols. Em 2016, pelo Sub-17, meteu 21 gols no campeonato, então era um moleque realmente que fazia muito gol, e daí veio a parceria dele com o Vinícius Júnior. Mas começando do começo, né, antes do Lincoln receber a primeira oportunidade no profissional do Flamengo, ele já tinha sido campeão sul-americano Sub-15 e Sub-17 com a seleção brasileira. Em outubro de 2017 ele disputa o Mundial com a seleção brasileira, marca 3 gols em 7 jogos, o Brasil caiu na semifinal para a Inglaterra. Lincoln é da mesma geração do Wesley, né, o gasolina que o Cruzeiro está contratando recentemente aí, a seleção que tinha Brenner, Paulinho, Marcos Antônio, enfim. Quando o Lincoln volta da seleção Sub-17, ele é integrado ao elenco profissional do Flamengo, porque naquele momento, o Paulo Guerreiro, que era o artilheiro do time, ficou de fora por causa de uma suspensão por doping. E o outro centroavante que estava no elenco no primeiro semestre, que era o Leandro Damião, tinha ido embora, voltado para o Internacional. Então o Flamengo tinha o Felipe Viseu como o principal atacante e o Lincoln passou a ser o reserva. A sua estreia profissional foi no dia 19 de novembro de 2017, ainda com 16 anos, que ele entrou no segundo tempo de uma vitória por 3-0 sobre o Corinthians. Ele ganhou alguns minutos também contra o Santos e contra o Vitória. E na final da Copa Sul-Americana, que o Flamengo foi derrotado pelo Independiente, ele entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo, para tentar ali uma pressão, mas não conseguiu seu primeiro gol como profissional e o Flamengo ficou com vice. Para 2018, o Lincoln começou tendo oportunidades de ser titular pelo Flamengo no Campeonato Carioca e fez o único gol de uma vitória sobre o Bangu no dia 24 de janeiro, foi o seu primeiro gol como profissional. Mas com os principais jogadores pegando o ritmo competitivo, o Lincoln se tornou um mero reserva mesmo. Entrou alguns minutos contra o Macaé, contra a Portuguesa, entrou contra o Santa Fé pela Libertadores, ganhou alguns minutinhos contra o Ceará e contra o Vasco pelo Brasileiro. E aí no mês de agosto ele marca o seu segundo gol como profissional, que foi um gol muito importante. Quartas de final da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo, o Grêmio vencia por 1-0 e no finalzinho o Lincoln meteu o gol de empate. O que não mudou a sua condição de reserva no elenco, tá? Ele ganhou alguns minutos contra o Grêmio, entrou nos 2 jogos contra o Cruzeiro pela Libertadores, né, que a gente eliminou o Flamengo nas oitavas de final, e fechou essa temporada com 22 jogos e 2 gols marcados pelo Flamengo. O que é interessante a gente pontuar? Dos 22 jogos, ele foi titular apenas 5 vezes e no total ele jogou 611 minutos em campo. Para título de comparação, na temporada 2017, né, que ele jogou apenas 4 partidas, somando a minutagem dos 4 jogos, foram só 46 minutos em campo. No início de 2019, o Lincoln não esteve disponível pelo Flamengo. Por quê? Porque ele estava servindo a seleção brasileira Sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano, onde ele jogou 9 partidas e marcou 3 gols. O Brasil foi muito mal nesse Sul-Americano, que acabou sendo vencido pelo Equador, e a gente terminou em 5º lugar. Os 4 primeiros iriam para o Mundial, então o Brasil não foi para o Mundial Sub-20. Na volta ao Flamengo,
Lincoln sentiu dores musculares, foi identificada uma lesão e por isso ele só fez a sua estreia no profissional do rubro-negro no mês de abril. Ele entrou nos minutos finais das duas partidas decisivas do Campeonato Carioca, Flamengo e Vasco, Flamengo campeão, e jogou os 90 minutos de uma vitória por 2-1 contra a Chapecoense, em que inclusive o Lincoln marcou um dos gols. E seguiu nessa toada de reserva até uma partida contra o Botafogo, tá? Que ele inclusive estava sendo titular, o Flamengo ganhou por 3-2, mas ele acabou se lesionando. E o Jorge Jesus só deu a ele uma oportunidade em campo no dia 7 de novembro, que foi um jogo entre Flamengo e o próprio Botafogo, né? Clube que ele tinha se machucado. O Lincoln entrou ali faltando uns 15 minutos para acabar o jogo e fez o gol da vitória. Posteriormente, ele entrou na 35ª rodada contra o Ceará e deu uma assistência e foi titular numa goleada do Flamengo para cima do Avaí. O Flamengo já era campeão brasileiro, meteu 6-1 contra o Avaí. Nessa altura o time também já tinha conquistado a Libertadores, né? E o Lincoln nesse jogo contra o Avaí meteu um gol e deu uma assistência. E no dia 21 de dezembro de 2019, Flamengo e Liverpool, final de Mundial Interclubes, o Lincoln entrou na prorrogação, acabou desperdiçando uma chance clara de gol, né, finalizando de canela ali, chutando por cima, o que fez com que grande parte da torcida do Flamengo tenha pegado um ranço absurdo do rapaz. Somando todas as competições, nessa temporada 2019, o Lincoln jogou 17 partidas pelo Flamengo, marcou 3 gols, foi titular em apenas 5 partidas e um total de 509 minutos em campo. E o Lincoln ficou com ainda menos espaço no elenco do Flamengo porque o Flamengo já tinha o Gabigol, que era o seu artilheiro, e eles contrataram o Pedro. Então o Lincoln passou 11 jogos sendo relacionado e ficando apenas no banco de reservas, não sendo chamado à ação por nenhum minuto sequer, até que ele entrou 5 minutos num jogo contra a Portuguesa do Rio. E aí o futebol parou por causa da pandemia, né? Foram ali aproximadamente 3, 4 meses aí sem atividades. Quando a bola rolou em julho, o Lincoln continuou sendo um reserva e só foi entrar em campo no mês de setembro, numa vitória do Flamengo por 5-3 sobre o Bahia. O Lincoln recebeu 2 oportunidades como titular com o técnico da época, que já era o Domenech Torrent, né? O Jorge Jesus já tinha se espirulitado lá pro Benfica. Foi titular contra o Independiente Del Valle, que o Flamengo ganhou por 4-0 e ele fez um gol. Foi titular contra o Red Bull Bragantino, a partida ficou por 1-1 e ele fez gol. Entrou no finalzinho do jogo contra o Corinthians, Flamengo vence por 5-1 e ele dá uma assistência, e ele faz um gol contra o Júnior Barranquilla pela Libertadores, vitória por 3-1. Aí vem algo decisivo, na minha opinião, para que esse jogador nunca tenha se firmado. Em uma semana, ele é titular em 2 partidas, mete gol nas 2. Na que ele entra no segundo tempo, ele dá uma assistência. E o que acontece depois dessa sequência boa? Ele nunca mais tem uma chance como titular na temporada, só entra faltando 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, mas faz parte aí do elenco do Flamengo, que é campeão brasileiro em 2020, né? Então ele consegue sim o bicampeonato nacional, sendo um mero coadjuvante. Somando toda a temporada 2020, foram 20 jogos, 3 gols marcados, e ele só foi titular em 4 partidas, com 467 minutos em campo. A essa altura, o Lincoln já era um jogador muito mal visto aí pela torcida do Flamengo, por causa de alguns gols perdidos de forma inacreditável, e no final das contas o Lincoln foi negociado pelo Flamengo com o Vissel Kobe do Japão, que pagou por ele 3 milhões de dólares. Aí você fala comigo assim, então agora no Japão finalmente o Lincoln recebeu uma oportunidade, uma sequência como titular, né? Não aconteceu em nenhum momento, tá? A estreia dele no Japão foi em 24 de abril, ele entrou num jogo contra o Kashima Antlers. Toda a temporada, mais uma vez, o Lincoln foi apenas reserva, e o único gol que ele fez em 2021 foi numa vitória por 4-2 sobre o Vegalta Sendai. Ele entrou no segundo tempo e meteu o golzinho dele. Então essa primeira temporada no Japão, muito frustrante, né? 18 partidas, 1 gol marcado. Das 18 partidas, ele foi titular apenas 3 vezes e teve um total de 549 minutos em campo. E nesse ano de 2022 as coisas não mudaram tanto assim para o Lincoln, tá? Ele seguiu como um reserva, sendo pouco aproveitado pelo Vissel Kobe, jogou 13 vezes pelo clube, marcou 3 gols, foi titular em 5 oportunidades e um total de 530 minutos em campo. A última partida do Lincoln lá pelo Vissel Kobe foi no dia 1º de junho, então é um cara que tá aí sem ritmo de jogo, inclusive nem tem sido relacionado para os jogos do Vissel Kobe.
Time que neste exato momento é o lanterna do campeonato japonês, tá? É o 18º lugar de 18 times. Vissel Kobe, que também é conhecido como o time do Iniesta, né? Por lá, além do Iniesta, tem o Serge Samper e o Bojan Kirkic, jogadores que foram também da base do Barcelona. O que tá mais do que claro pra mim é que o Lincoln tá chegando ao Cruzeiro absolutamente como uma aposta e é um jogador que no profissional não conseguiu repetir aquele bom desempenho que mostrava na base. Só que eu acho importante a gente lembrar que o Lincoln tem 21 anos, ele vai completar 22 em dezembro. Ainda é um jogador muito jovem que tem no mínimo 10 anos de carreira pela frente. Então até agora o Lincoln não vingou, o que não significa que ele não pode vingar. E nós, torcedores do Cruzeiro, não temos que imputar ao Lincoln a raiva que a torcida do Flamengo tem dele. Por quê? Ele perdeu gols importantes lá em Campeonato Brasileiro e principalmente o gol contra o Liverpool no Mundial. O problema é do Flamengo. Nós não temos nada a ver com isso. Não vamos carregar ranço dos outros para um jogador que está chegando agora. E a torcida do Flamengo tinha muita expectativa sobre esse jogador justamente porque ele tinha provado ter talento. O modelo de negócio que foi noticiado parece ser muito interessante para o Cruzeiro, né? É um empréstimo com opção de compra. E caso o jogador não esteja rendendo bem nessa temporada, o Cruzeiro pode devolvê-lo ao Vissel Kobe já no final do ano. E os japoneses vão também pagar uma parte do salário do Lincoln durante esse empréstimo ao Cruzeiro, né? De forma que ele caiba aí na nossa realidade financeira. Por tudo isso, eu considero que o Lincoln é sim uma boa aposta do Cruzeiro, é um jogador que deve receber algumas oportunidades e nada impede que ele consiga render bem pelo nosso clube. Aí você pode argumentar, se ele nunca recebeu sequência como titular é porque não mereceu? Provavelmente sim. Eu não sei até que ponto esse cara se cuida no extracampo, não sei como é o rendimento dele nos treinamentos, mas é fato que o Cruzeiro estava precisando de mais um atacante para disputar a posição ali com o Edu, até pela grande ausência do Rafa Silva, né, que tem muitas lesões. O Breno claramente não está preparado para o profissional, o Rodolfo também teve muitas oportunidades e não conseguiu entregar, então eu acho que o Lincoln é sim uma aposta válida. Se der certo, ótimo, se não, o prejuízo é pequeno. Está colocada a minha opinião sobre o Lincoln e eu gostaria que vocês deixassem a de vocês aí nos comentários, o que acham desse jogador, se acreditam que ele pode ser útil de alguma forma ao Cruzeiro nessa reta final de Série B e também numa Série A, que é onde a gente planeja estar na próxima temporada. Se gostou do vídeo, também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Amanhã a gente está de volta com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!